para todos os públicos. Olá, aluno do quinto ano, estamos de volta para mais uma aula de matemática, mais uma aula onde estaremos tirando dúvidas de vocês concernente a atividades voltadas para a Prova Brasil, certo? Hoje trabalharemos um tema novo, né? Novo porque estamos recapitulando atividades que vocês já viram, aulas que vocês já viram. Mas nesse sistema aqui de Prova Brasil, para tirar as dúvidas de vocês, se torna novo, ok? Então, a nossa aula de hoje é nosso eixo temático sobre números, novamente, mas só que com o tema Sistema de Numeração Decimal. Hoje nós vamos trabalhar essa temática, trazendo para vocês atividades concernentes a este assunto, para vocês tirar as dúvidas de vocês em relação a essas atividades. O tema, como eu já falei, é sistema de numeração decimal. E aquela pergunta que nós fazemos sempre na nossa aula, o que você, aluno do quinto ano, precisará saber sobre este assunto? O que você precisará saber? Temos aqui a nossa habilidade, que nós colocamos para o professor, regular da sala de aula, está acompanhando. Você precisará saber sobre esse assunto. Todo aluno do quinto ano precisará ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar. Certo? Vocês já compreenderam em aulas anteriores, em séries anteriores, as ordens das unidades, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Vai ser hoje até onde nós vamos chegar com essas atividades, para que você possa estar assimilando e compreendendo melhor sobre este assunto, certo? Temos aqui um descritor, o descritor 15, para o professor estar analisando também junto com vocês, reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens, certo? Então, esse vai ser o nosso objeto geral, para que você possa alcançar a compreensão dessa temática e deste assunto. Para fazer aqui uma breve recapitulação, vamos lembrar um pouco o que é sistema de numeração decimal, certo? O sistema de numeração decimal que mais usamos, na verdade, o sistema de numeração que mais usamos é o de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Vocês já viram essa aula em momentos anteriores com outros professores. Vamos só relembrar. Os símbolos matemáticos que representam o sistema decimal são os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas. Com os algarismos representamos qualquer número. Você já viu essa aula? Estamos só lembrando você que de 10 em 10 nós vamos estar agrupando números e vamos chegar a qualquer quantitativo de números, a qualquer algarismo, a qualquer número que você possa estar querendo se representar. Você basta agrupar de 10 em 10 usando esses algarismos de 0 a 9, certo? A nossa primeira atividade para este assunto, nós vamos trabalhar com o ábaco. Você já trabalhou com esse material em sala de aula, o professor já levou para a sala de aula, tenho certeza que você já conhece esse objeto de estudo, ok? E você sabe que o ábaco, ele é uma peça de madeira que nós colocamos outras peças para que possa representar números. E na ordem das classes, observe que sempre a unidade vem primeiro, depois vem as dezenas, as centenas, unidade de milhar e dezena de milhar, que vai ser
até onde vamos chegar com este assunto, ok? No ábaco abaixo, Sofia representou um número. Olha, observe. Que número, ou qual foi o número representado por Sofia? Observando aqui o ábaco, você conseguiria já descobrir qual foi esse número? Professor, ainda não. Porque eu precisaria ainda relembrar sobre este assunto. Olha, vamos lembrar que a letra U, nessa ordem das classes, sempre vai ser as unidades. E as unidades é de 0, ou melhor dizendo, de 1 a 9. Na segunda ordem, nós temos aqui as dezenas, que é representada pela letra D. Vemos as centenas, que é representada pela letra C. Aí depois começamos novamente. Unidade, agora de milhar, dezena de milhar. Se tivesse um outro aqui, seria centena de milhar. Certo? Olha, se aqui nós temos unidades, temos quantos objetos? 1, 2, 3, 4 objetos. Na primeira ordem. Temos um objeto na segunda ordem, que é das dezenas. Temos 3 objetos na terceira ordem, que são centenas. E temos um objeto apenas lá na quinta ordem, que é da dezena de milhar. Nós não temos nenhum aqui representando unidade de milhar. Então, qual seria esse número? Né? Se não tem nenhum aqui, então seria 0. Porque 0 não representa nenhuma unidade. Qual foi o número representado por Sofia? Observem bem. Dezena de milhar. Uma dezena vale quanto? 10. E uma dezena de milhar? Milhar quer dizer 1000. Certo? Se uma dezena vale 10, uma dezena de milhar vale 10.000. Ficou fácil ou não ficou agora? Ficou. É como se eu colocasse o número 10 bem aqui, ó. 10, o número 1 aqui e o 0 aqui. Porque não tem nada aqui representando, então o 0 não representa nenhuma unidade. Então, 10.000. Tem quantas centenas aqui? 3 centenas. Observe, ó. 1, 2, 3. 3 objetos, 3 centenas. Então, 10.000 mais 3 centenas, que corresponde a quanto? Uma centena vale quanto? Vale 100. 2 centenas, 200. 3 centenas, 300. 10.300. Olha, aqui nós temos uma dezena, que vale 10, e 4 unidades. Você vai logo somar 10 mais 4, que daria 14. Aí 10.314. Compreenderam como é que se descobre um número desses no ábaco? Um número bem grande, com 5 ordens, né? 5 algarismos. Basta você pegar a classe das unidades simples e as unidades e a classe dos milhares. Nesse caso aqui, ó, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar não tem nada, então é 0. Dezena de milhar tem 1, então é uma dezena. 10, 300, 10 e 4. Aí você vai somar tudo isso junto. Ó. 10.000 mais 300 mais 10 e mais 4. 10.000 mais 300, 10.300 mais 10. 10.310 mais 4, 10.314. E onde estaria a resposta nessa questão primeira aí? Na letra C. 10.314 seria a resposta correta dessa primeira questão. Entenderam? Ficou complicado? Ficou difícil? Professor, eu não compreendi muito bem, mas talvez nos próximos exemplos você poderá compreender melhor. Vamos para o segundo exemplo. Olha, você também já trabalhou com papel dourado, né, com material dourado, já sabe
é que cada cubinho desse, cada quadradinho representa uma unidade, e você vai só agrupar de 10 em 10 para conhecer a representação do número diante do material dourado. Observe, ó, aqui nós temos uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Cada um representa uma unidade. Nós temos aqui, ó, uma coluna com quantas unidades? Você confere, 10. Outra coluna, 10. O que você tem que entender aqui? Que número está representado pelo material dourado? Olha, você teria que conferir tudo isso aqui, levaria muito tempo. Então você tem que ser esperto. Como é que você vai fazer? Você primeiro entenderia que uma coluna dessa representa 10. Certo? Aí você vai ver quantas colunas tem aqui, 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 aqui e aqui. Ó, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Então eu já sei que 10 colunas é o mesmo que 100 unidades, porque cada uma coluna vale 10. Ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Descobrir o primeiro material que vale 100, agora eu não vou mais conferir o restante. Vou só somar. Ó. 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. Que é a mesma quantidade. Ó. 100, 200, 300, 400, 500. 510, 520, 521, 522, 523. Entenderam? Como fica fácil? A partir que eu compreendo o enunciado, eu consigo descobrir como resolver essa questão, eu procuro a maneira mais fácil. E a maneira mais fácil seria essa. Entender que aqui vale 10, entender que aqui vale 100 e aqui cada um vale 1. Aí eu vou só somar tudo junto para poder achar a resposta. 100, 200, 300, 400, 510, 520, 523. Então, onde estaria a resposta aqui? O número representado pelo material dourado, 523, estaria onde? Em qual letra? A, B, C ou D? Quem respondeu a letra B está correto. 523 seria a resposta. Certo? Seria melhor você fazer da forma que eu expliquei, agrupando de 10 em 10, depois de 100 em 100, do que você conferir todo esse material um por um. Você ia perder muito tempo, né, respondendo só essa questão. Mas também vale você representando assim. Você conferindo dessa forma também é válido, desde que você consiga descobrir a resposta correta da questão. Nós temos aqui um terceiro exemplo, né, diferente. A população de Rosário, no Maranhão, temos aqui um número de habitantes. O número de pessoas que moram em Rosário escrito por extenso é: professor, como é que eu vou descobrir esse número aí? Lembra o que nós falamos? Não só eu, mas com o professor que já falou sobre essa aula, de nós precisamos dividir o número em ordem e em classes. Foi já trabalhado com vocês que são quantas classes que nós temos, né? As classes, elas podem ser até infinitas, mas as ordens de 3 em 3. Ó, a primeira ordem: unidade, dezena, centena. Aí formamos uma classe. Segunda classe, novamente, unidade, dezena, centena. Só que agora de milhar. Terceira classe, aí você vai de novo: unidade, dezena, centena. Só que unidade, dezena e centena de milhão. E assim você vai levando até de forma que
que você não consiga mais conferir um número, porque os números são infinitos. Nesse caso aqui, ó, a população de Rosário, no Maranhão, tem o número 42016. Você vai fazer o seguinte, ó, 6 é unidade, 1 é dezena, e 0 seria centena. Como é 0, nós não temos nenhuma centena aqui. 2 seria unidade novamente agora de milhar, e 4 seria dezena de milhar. Então, uma dezena de milhar, lembra que nós falamos agora há pouco? Uma dezena vale 10, 4 dezenas vale 40. Então, se é de milhar, seria 40 mil. Muito bem. 2 unidade de milhar. Se o 2 é de milhar, então vai ficar 2.000. Aí mais 40, com mais 2.000, 42.000. Eu já sei que o número seria 42.000. E quantos habitantes? Se tivesse o número 1 aqui no lugar desse 0, ou qualquer outro número, eu iria dizer 116, 216, mas como não tem nenhum número, eu leio só 16 habitantes. Então, 42.016 habitantes seria o número de pessoas que moram em Rosário. Agora, escrito por extenso, ele é, onde está aqui, na letra A, B, C ou D, o nome escrito 42.016 habitantes. Onde está? Quem pode me ler e descobrir? Descobriram? Está na letra D. Muito bem. 42.016 habitantes seria a resposta para esse número aqui. Porém, eu preciso compreender como eu devo chegar e entender que número é esse. Basta você dividir em ordem e classe. Cada classe, 3 algarismos. Primeira classe das unidades simples, segunda classe dos milhares, terceira classe dos milhões. Só que estamos trabalhando até os milhares e até na ordem de dezena, tá? Então aqui ficou 42.000, porque são 4 dezenas de milhar, 2.000 unidades, certo? E 16 habitantes, certo? Então eu peço para o professor colocar atividades relacionadas a este assunto para vocês, já com essa classe, nessa ordem das dezenas de milhar, para que você venha se familiarizar melhor com este assunto. Um novo exemplo, nós temos o seguinte, agora é diferente. Henrique completou, 2.830 bolinhas de gude em sua coleção. Esse número é composto de... Agora eu vou fazer ao contrário. Eu quero descobrir quantas unidades de milhar, quantas dezenas e quantas centenas nós temos aqui nesse número. Lembra o que nós falamos? Divide em ordem e classe. Primeira ordem, unidades. Segunda ordem, dezenas. Terceira ordem, centena. Foi uma classe. Segunda ordem, segunda classe. Unidade de milhar. Então, parou bem aqui o número. Então, eu já sei que o 0, ele representa 0 unidade de milhar, porque não tem nenhuma unidade. O 3 representa 30 dezenas. O 8 representa centena. E o 2 representa unidade, agora de milhar. Então, eu vou ficar o que aqui? 2 unidades de milhar, 8 centena ou 8 dezenas, 8 centenas e 3 dezenas, Porque nós não temos nenhuma unidade passando, porque o 0 não representou nenhuma unidade. Já o 3 representou, junto com o 0, 3 dezenas, o número 30. Se fosse 31,
ficaria 3 dezenas e uma unidade. Mas como não tem nenhuma unidade, ficou apenas 3 dezenas. Então, qual seria a resposta? A letra B. 2 unidades de milhar, 8 centenas e 3 dezenas. Eu preciso compreender esse assunto dessa maneira. Saber o que é unidade, o que é dezena, o que é centena. E também compreender a segunda classe. O que é unidade de milhar, o que é uma dezena de milhar e o que é uma centena de milhar. Para mim poder saber ler o número até 5 algarismos. Caso contrário, eu não vou compreender e não vou saber ler esse número. Certo? E nós temos aqui mais uma atividade do ábaco, né, para você representar um número também olhando por esse material muito utilizado nas aulas de matemática. No ábaco, abaixo, Paulo representou um número. Qual foi o número representado por Paulo? Olha só. Primeira ordem, unidade. Segunda, dezena. Terceira, centena. Quarta, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Primeira classe, 3 algarismos. Unidade, dezena, centena. Formou uma classe. Segunda classe, confere novamente. Unidade, dezena. Mas não temos centena, então aqui ficou na segunda classe até dezena de milhar. Se tivesse mais um palitinho aqui, ficaria centena de milhar. Mas nós só temos até a dezena de milhar, ok? Então, eu vou agora conferir os objetos dentro dos palitinhos do ábaco para mim saber que número é. Olha, dezena de milhar, já sei que uma dezena vale 10. Aqui tem 2 dezenas. 10 mais 10, 20 dezenas. Nós temos 20 unidades de milhar. Ou então 2 dezenas ficaria 20 mil. Temos 2 unidades de milhar. Então, 20 mil mais 2 mil, 22 mil. Então, nós temos aqui nada na centena. Temos 5 aqui na dezena. 22 mil. 50, uma dezena vale 10. Com 5 vale 50. 10, 10, 10, 10, 10. Vai dar 50. E mais 1. Então, 22.051 unidades. Tá? Lembrando que se tivesse um objeto nesse palitinho das centenas, eu poderia dizer que 22.151. Mas como não tem nada, fica 22.051 unidades. E aonde está a resposta da quinta questão? Na letra C. Parabéns. 22.050. Ó, 0 aqui na centena, ó, que não tem nada. E 50, que é porque 5 dezenas. E 1, uma unidade. Certo? 20 e o 2. 20 mais 2, 22 mil que estão na classe dos milhares. Ok? Então, sempre vocês precisam estar atentos ao ábaco, porque ele representa um número de uma forma bem interessante, para que você compreenda essa questão de classe dos milhares. Ok? Então, para finalizar, o nosso gabarito era esse. Ó, a primeira questão estava na letra C, a segunda na letra B, a terceira letra D, a quarta B e a quinta letra C. Ok? Então, essa você marcaria no gabarito, essas questões que nós falamos aqui, pintaria os círculos, as bolinhas, concernente a cada resposta. Fazendo assim, você vai estar concluindo a sua prova, né? E tirando uma nota bem interessante, uma nota boa, quem sabe um 10, aí para alegrar tanto você, quanto a escola, quanto o papai, a mamãe, todos aqueles que torcem pelo seu sucesso. Então, muito obrigado a todos. Fique com essa aula de sistema de numeração decimal, com essas atividades, ok? E que você possa dar continuidade
aprendendo e estudando mais sobre este assunto em sala de aula, com seu professor regular e também com seu pai, sua mãe em casa, e que todos aqueles que queiram o bem e o sucesso do seu progresso estudantil. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.